Vocês conhecem a série coreana Profecia do Inferno, disponível na plataforma Netflix? Se não conhecem, eu recomendo. E se você já assistiu, faz sentido eu comparar com Death Note? Fica aqui que a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Paulo Vital e esse é o canal do Network Nerd. Eu acho muito maneiro essa variedade de mídias que estão surgindo agora. Agora as coreanas, né? Surgiu aí a Round 6, que fez um grande sucesso, e eu assisti essa Profecia do Inferno e achei também muito interessante. Por isso eu venho trazer aqui para vocês e vou até fazer uma comparação com o conhecido anime Death Note. Mas antes de eu começar, deixa o like aqui nesse vídeo para eu saber que vocês estão interessados nesse assunto, nessa coisa nova, esse movimento novo aí de séries coreanas ou até outros tipos de séries que estão surgindo aí. Então, desde já eu agradeço, muito obrigado e vamos lá. Vou começar falando que tanto o anime, mangá Death Note, como a série Profecia do Inferno, elas são inapropriadas para menores de 18 anos. Mas não se preocupem, vocês podem assistir esse vídeo aqui, particularmente, de maneira tranquila. Por quê? Porque apesar das histórias tratarem de conteúdos sensíveis, eu vou falar aqui de maneira genérica e, claro, não vou demonstrar cenas de violência, cenas de sangue, cenas fortes aqui, inapropriadas para um público menor de 18 anos. Então, olha que legal, vocês podem até, assim, por um motivo de curiosidade, querer saber sobre a história. Eu vou contar sobre essa história para vocês, mas não vou deixar aqui ninguém exposto a violência exacerbada, nenhum outro tipo de conteúdo inapropriado. Tá bom, galera? Só esse aviso e agora vamos ao assunto do vídeo. A série Profecia do Inferno possui uma temporada apenas, com 6 episódios, de 1 hora de duração cada um. A Netflix aprovou a produção dessa série em abril de 2020 e ela se baseia numa webtoon chamada Hellbound de 2002. Essa webtoon foi escrita e ilustrada pelo Yeon Sang-woo. Desculpa aí se a pronúncia dos nomes coreanos não forem as melhores. E também, após, vamos dizer assim, fechar contrato com o criador, né, para poder adaptar em uma série, né, live action, ela também, a Netflix, contratou o criador para dirigir a série. A premissa da série é muito inusitada. O que acontece? Tá uma pessoa lá, tranquila na dela, de repente aparece uma cabeça, assim, uma face, próximo a ela, dizendo: você, fulano de tal, será levado para o inferno daqui a tantos dias, tantas horas, e assim vai. Esse prazo varia de segundos até muitos anos. E depois de falar isso, a cabeça some no ar. Eles chamam isso de uma profecia. Bom, o que acontece depois disso? Quando dá esse tempo, aparecem 3 seres humanoides sobrenaturais, aparecem do nada, são seres corpulentos, troncudos, tal, com uma tonalidade do corpo escura, a textura do corpo parece como se fosse uma fumaça, uma coisa esquisita. E essas 3 criaturas violentas partem para cima daquela pessoa ali que foi jurada lá há um tempo atrás. Eles pegam essa pessoa, começam a bater na pessoa, às vezes a pessoa tenta fugir e tal, eles começam a bater muito na pessoa, e depois de bater bastante, os 3 esticam a mão e incineram essa pessoa. Aparece uma luz branca muito forte e a pessoa é carbonizada. Depois disso, os 3 vão lá e começam a correr e somem da mesma forma que apareceram, do nada. É uma parada bem aleatória, uma parada bem diferente nessa premissa dessa história. E não existe uma explicação ali para esse fenômeno, né? O que está acontecendo, né? Essa coisa sobrenatural que está ocorrendo. E como não tem uma explicação científica, surge então uma explicação de cunho religioso, de cunho espiritual. Existe uma entidade chamada Nova Verdade, presidida até um jovem, ele é chamado Jeong Jin-soo, e ele já está falando isso há muito tempo, que estão ocorrendo esses fenômenos ao redor do mundo, né?
Só que aos poucos esses fenômenos começam a ser flagrados por câmeras. E, inclusive, esse que acontece logo no início do primeiro capítulo. E ele já está há uns 10 anos falando isso, dizendo que aquilo ali é a ira de Deus. Tanto aquela face que aparece lá no início, quanto esses 3 humanoides que aparecem, são anjos que estão vindo a mando de Deus punir pecadores e levá-los para o inferno. Então, essa é a explicação que o Jeong Jin-soo dá, né, através dessa mensagem que essa seita fala, e é a explicação que se tem. Ninguém, cientista e tal, ninguém tem outra explicação sobre o fenômeno. Essa primeira morte ali que é mostrada na série e também ela é divulgada pelo mundo, né, através da internet, ela passa a ser investigada pela polícia. E o detetive responsável é o Jin Kyung-hon. E ele então começa a investigar ali aquela morte, aquele fenômeno e tal, incidindo mais ali, batendo mais na questão da nova verdade. Ele acha que a nova verdade ou sabe mais do que fala ou tem algum envolvimento com isso, então ele começa a investigar propriamente a nova verdade. E ocorre que a nova verdade, né, ela vai crescendo muito, assim, a sua adesão, a adesão popular. Ela vai crescendo muito, vão acontecendo mais fenômenos como aquele, essa explicação religiosa só vai crescendo, só vai tomando cada vez mais corpo. Em paralelo a isso, surge vamos dizer assim, um outro ramo, um outro braço ali oriundo da nova verdade. Essa outra organização se chama Arrow Red. Ela surgiu como uma ramificação da nova verdade, ela acredita no que a nova verdade prega, só que eles são muito mais radicais. Eles são violentos mesmo contra os pecadores e contra aqueles que ameaçam a mensagem que a nova era está dando. Em meio a essas questões surge a personagem Min Hye-jin. Ela é uma advogada de um escritório de advocacia. Ela entrou nessa história porque ela foi defender os direitos de uma mulher que ela estava sendo condenada. A nova verdade queria filmar, transmitir a execução dela e tudo mais. Então ela entrou nessa confusão por causa disso. E acabou entrando na investigação de como surgiu a nova verdade, como eles se ligam a esse fenômeno. E aí, a gente tem essa explicação e tal, não sei o quê. Quando chega no terceiro episódio, na metade ali dessa primeira temporada, nós temos um grande plot twist. Em determinado momento, o detetive, ele enquadra ali num lugar deserto o presidente da Nova Verdade, o Jeong Jin-soo, e ele fala toda a verdade pro detetive. Ele diz que não existe essa questão de pecador. Essa condenação ela é aleatória. As pessoas, por exemplo, ele viu isso, que é aleatório, por conta dele. Ele teve essa condenação há 20 anos atrás. Apareceu aquele rosto e disse que daqui a 20 anos ele ia ser levado para o inferno. E ele era um rapaz novo, ele não tinha feito nada de mal a ninguém. Então ele, já lá, quando ele recebeu a sentença dele, ele entendeu que era uma questão aleatória. Só que ele ficou tão transtornado com aquilo, porque ele não fez nada para merecer aquilo. Então ele criou essa narrativa, ele criou essa justificativa. Olha, quem está sendo punido por Deus, quem está indo para o inferno são pessoas pecadoras. E ele vendeu essa imagem para que ele mesmo pudesse sustentar a vida dele. Ele inventou tudo isso. Ele inventou a nova verdade, ele inventou esses dogmas e ele inventou essa justificativa, que caiu como uma luva assim, na visão popular. Né? Pô, não é possível, Deus está mandando as pessoas para o inferno porque elas merecem. Então, fechou, né, essa justificativa. Ele falou isso pro detetive e assim, meio que chantageou ele, né, por uma situação que acontece lá, para ele não contar a verdade para ninguém, ficar quieto na dele, que vai ficar tudo certo. Em paralelo a isso, ainda nesse terceiro capítulo, a advogada, a Min Hye-jin, segue uma pista e chega um antigo pastor de uma congregação que conheceu o Jeong Jin-soo há muitos anos atrás. O nome dele era Kim Jong-sil. E o que ocorre? Ela foi para tentar descobrir a verdade, descobriu essa verdade, que é a mesma que
foi contada lá para o detetive, só que existia todo um plano já estabelecido. O Jeong Jin-soo morre lá na frente do detetive, lá pelas criaturas. O Kim Jong-sil diz para mim que sabe de tudo, que já sabe que o atual presidente da Nova Verdade vai morrer, mas já deixou tudo acertado que ele ia tomar a frente, ele ia ser o novo presidente da seita Nova Verdade. E ela morreria ali naquela noite. Nesse momento, o pessoal da Arrow Red chega e começa a espancar a advogada. E assim termina o terceiro capítulo, ali, no meio da temporada. A advogada aparece ali no chão, foi espancada, aparentemente morreu. O Jeong Jin-soo morreu nas mãos das criaturas, né? E o detetive resolveu se calar, ficar na dele e cedeu a chantagem lá. Quero aqui lembrá-los, amigos, que podem adquirir produtos dos mais diferentes departamentos pelos melhores preços na loja virtual Network Nerd. Clique aqui no link da descrição e verifique todas essas possibilidades. Quero aqui também lembrar a vocês, amigos, que podem adquirir o curso Fotocampo. Ele é o mais completo do mercado, com seus 18 módulos e um preço super acessível. Clique aqui na descrição o link promocional com todas as possibilidades que o curso pode lhe oferecer. Não deixe de conferir. Aí no quarto episódio rola um time skip de 5 anos. A história lá dos 3 primeiros episódios acontece no ano de 2022, esse ano que a gente está vivendo. Então, time skip, a história vai para 2027. 2027, tanto a Nova Verdade quanto a Arrow Red cresceram muito. Eles estão infiltrados em vários pontos da sociedade, inclusive na política, na polícia, nas telecomunicações, todos os lugares. E o que ocorre? O Kim Jong-sil ficou muito poderoso. E a Nova Verdade, ela cada vez mais expõe os condenados. A pessoa que sofre uma condenação, ela é filmada, é mostrada para o mundo inteiro, e as famílias dos condenados ali, dos executados, eles sofrem discriminação, eles são mal vistos pelo resto da sociedade. Eles são taxados como a família de pecadores. Nessa confusão toda que rolou aí, nessa discriminação social que rola, surge a figura de uma entidade que é dada o nome de Sodo. Essa Sodo, ela tenta fazer o contrário, ela tenta dar apoio a essas famílias de pessoas que são executadas na profecia. Então eles tentam ocultar essas execuções, eles tentam proteger essas famílias. Essa organização é formada por parentes de pessoas que tiveram algum familiar ali que foi morto por essa profecia. E quem preside essa organização aí é a Min Hye-jin. A gente vê que ela então não morreu, ela sobreviveu àquele espancamento. A história agora se movimenta por conta de um casal e a sua filhinha. O personagem ali é um cara que ele é o diretor de produção de uma emissora de TV chamado Bae Young-jae, e ele tem uma filhinha recém-nascida, uma bebezinha, com a sua esposa chamada Song Soo-hyun. Ela ali na maternidade, bebezinha recém-nascida, ela vai gravar um vídeo e mandar, enviar esse vídeo da bebezinha na incubadora para o marido. Quando ela começa a gravar o vídeo, ela acidentalmente grava uma profecia. Aparece o rosto para a bebê e ela fala: bebê de Song Soo-hyun, você será levada para o inferno daqui a 3 dias. E essa trama que movimenta esses 3 últimos capítulos da temporada. Por quê? Eles pedem ajuda, o casal pede ajuda para a Min Hye-jin, começam a pensar assim: poxa, a gente vai ocultar como ocultamos todas as outras famílias, protegemos a integridade, ou nós vamos expor essa realidade aí, mostrar ao mundo a mentira que a Nova Verdade e a Arrow Red pregam, mostrar que não são pecadores que são condenados por esse fenômeno sobrenatural, mas sim qualquer um. O que uma bebezinha recém-nascida cometeu de pecado? Então eles querem, assim, mostrar essa verdade. E a Nova Verdade e a Arrow Red querem abafar isso aí, não querem expor essa verdade. Fica esse corre-corre aí nesses 3 últimos episódios. Por fim, as 3 criaturas aparecem, como de costume, no horário ali profetizado. Começa a querer meter a mão na bebezinha. Os pais ficam loucos ali.
apanham daquelas entidades e tal, não sei o quê. E, por fim, depois de apanhar um pouco e proteger a criancinha de não sofrer nenhum machucado, eles vendo que não dá mais para correr das criaturas, os dois abraçam a bebê. A bebê fica entre os dois ali, o casal, os pais. Eles se abraçam, as criaturas vão, esticam as mãos e surge o clarão e incineram ali aquele pessoal. A gente vê ali que os pais foram carbonizados. Só que, milagrosamente, a criança sobreviveu e as criaturas saíram dali e foram embora. Fica essa dúvida sobre o que aconteceu realmente. Tudo foi filmado, tudo foi mostrado, né? Tinha um monte de gente em volta, várias testemunhas, tudo filmando ali o que aconteceu. Não só existia uma execução profetizada para uma bebê, né? Como também aconteceu uma coisa milagrosa, que foi ela sobreviver a essa execução. Nunca ninguém havia sobrevivido. Após toda essa exposição, a Min Hye Jin pegou a bebezinha e saiu dali e foi para um lugar seguro. Ela saiu daquela confusão ali, conseguiu se livrar dali antes que o pessoal a perseguisse. Então a série está acabando ali, já está acabando com essa dúvida, né? O que aconteceu, por que a bebezinha sobreviveu, como assim e tal. A gente estava nessa dúvida quando botaram outra pulga atrás da nossa orelha. Mostraram ali a cena final da série. Aquela mulher que morreu há 5 anos atrás, do nada, ela foi restaurada. O corpo carbonizado voltou ao que era. A mulher voltou à vida. Quando aconteceu isso, acabou a primeira temporada, nos deixando com mais dúvidas do que no primeiro episódio, quando você já tinha algumas dúvidas sobre aquele fenômeno. Terminamos ali com mais dúvidas do que quando começamos. Qual a aproximação que a série tem com Death Note? Bom, basicamente, a maior aproximação que se tem são os 3 primeiros episódios. E a grande, é muito parecida a figura do Light Yagami com a do presidente da Nova Verdade, Jeong Jin-soo. Fisicamente eles são parecidos. Assim, até ele falar a verdade, ali no terceiro episódio, ele se comporta como o Light se comportava. Um pouco diferente, porque ele escracha ali, ele fala que, olha, esse fenômeno sobrenatural é obra de Deus e tal, é para punir os pecadores e tal, tal, tal. Já o Light, ele fazia na surdina. Ele era o Kira, ele era o próprio poder sobrenatural, ele tinha controle sobre esse poder sobrenatural e ele também executava os pecadores. Entenda, até esse plot twist no terceiro episódio, a gente é levado a pensar isso também. Fala assim, o Jeong Jin-soo, ele tem controle sobre essas criaturas aí. E ele está executando ali quem ele acha que é um criminoso e tal, não sei o quê. Então a gente acha que é bem semelhante ao que o Light faz. Só que em vez de ter um Death Note, ele tinha algum outro tipo de poder ali que fazia uma execução. A gente achava que era isso. Então, esses 3 primeiros episódios, o clima é muito parecido com o Death Note nesse sentido aí, particularmente. Como eu disse, essa era a impressão que se tinha. Achava-se que o Jeong Jin-soo, ele estava comandando aquelas criaturas ali. Ou seja, ele tinha posse de um poder sobrenatural e executando quem ele achava que era criminoso, que ele achava que deveria morrer no julgamento dele. Ele achava que ele estava fazendo o que o Light estava fazendo. Mas não, acabou que se revelou que ele não era contra pecadores, era contra pessoas aleatórias, e ele não tinha controle nenhum sobre aquele poder sobrenatural. Uma outra convergência aí com Death Note é a questão da figura da Nova Verdade. A Nova Verdade assumiu a verdade. Ela deu aquela explicação, aquele fenômeno que estava aparecendo. Então, a Nova Verdade começou a ser tratada como a figura do Kira começou a ser tratada em Death Note. As pessoas respeitavam ali a figura do Kira, era respeitada assim como a figura da Nova Verdade, porque eles representavam aquele poder sobrenatural, aquele poder divino, e representavam a punição do mal, pecadores e, no outro caso, também criminosos. Então tinha isso. Também, nas duas histórias, se disse que a criminalidade diminuiu, a taxa de criminalidade diminuiu porque as pessoas tinham medo da punição que poderiam sofrer. Então, sobre esse aspecto, é muito semelhante. O comportamento das pessoas, a loucura que as pessoas ficaram, aquele frenesi de que estavam lidando diretamente com o poder divino. E que ou você se alia a esse poder divino ou a punição vai ser severa. Então, às vezes as pessoas ali, por exemplo, muito na figura do pessoal da Arrow Red, que espancava pessoas, matava pessoas em nome daquela representação divina que estava rolando ali. Já no
do lado do Death Note também. Para defender os interesses do Kira, tinha um pessoal que era radical. Também fazia de tudo. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Conhecia essa série Profecia do Inferno? Se não conheciam, se interessaram depois do que eu falei aqui, eu achei muito interessante. A galera tem que verificar ali a faixa etária, mas recomendo, é muito legal. Como disse, é bem intrigante, é muito interessante. Então, deixei aqui a recomendação, fiz essa comparação com Death Note. O que vocês acham dessa comparação? Pelo que eu falei aqui, faz sentido? Cara, o Jon Jinsu e o Light Yagami, eles são muito semelhantes, os trejeitos dele, até a maneira de se vestir, a maneira de se comportar como se fosse um estudante, ali um cara inteligente, uma pessoa intelectual, uma pessoa calma, é muito parecido, é muito interessante. E parece que a história de Profecia do Inferno queria nos levar a fazer essa comparação com Death Note. Recomendo aqui, assistam, verifiquem se vocês têm essa mesma impressão que eu. E eu, claro, eu peço também, se vocês gostaram desse vídeo, que deixem seu like, se inscrevam se não forem inscritos. Fiquem sempre por dentro das novidades aqui do canal. Desde já agradeço, muito obrigado e até a próxima.